Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Cristianismo Puro e Simples, livro 4, capítulo 2. O Deus Triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um filho, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas o criou. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber que o que Deus, o Pai, gera é Deus, algo do mesmo tipo que Ele mesmo. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um filho humano, mas não igual. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz: creio em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa, e nisso os cristãos concordam. Mas os cristãos são o único povo que oferece alguma ideia de como seria o ser que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade pensam nele como algo impessoal, isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível no mercado. Nunca poderíamos imaginar, além do mais, algumas pessoas pensam que depois desta vida, ou quem sabe depois de várias vidas, as almas humanas sejam absorvidas em Deus. Mas, quando elas tentam explicar o que queriam dizer, parece que estão pensando nessa absorção em Deus como se fosse algo material sendo absorvido por outra coisa. Elas dizem que é como uma gota de água escorrendo para o oceano. Mas é claro que esse seria o fim da gota. Se for isso que acontece conosco, então ser absorvido é como deixar de existir. Apenas os cristãos têm alguma ideia de como as almas humanas podem ser levadas à vida de Deus e ainda assim permanecerem elas mesmas. Aliás, elas permanecem muito mais elas mesmas do que antes. Eu os avisei de que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é sermos trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornarão as coisas mais difíceis. E agora peço que me acompanhem por alguns minutos. Todos sabem que é possível mover-se de 3 modos no espaço: para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, para cima ou para baixo. Não há direção espacial que não seja alguma dessas 3 ou meio termo entre elas. Nós a chamamos de 3 dimensões. Agora note o seguinte: se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta. Se estiver usando 2, pode desenhar uma figura geométrica, por exemplo, um quadrado, que é feito de 4 linhas retas. Vamos agora dar um passo além. Se você usar as 3 dimensões, poderá construir o que chamamos de figura sólida, por exemplo, um cubo. Algo como um dado ou um torrão de açúcar. E um cubo é feito de 6 quadrados. Você percebe onde eu quero chegar? O mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem uma figura. Em um mundo tridimensional, você ainda obterá figuras, mas muitas figuras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras.
as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem mais simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer duas pessoas são dois seres separados, da mesma forma que em duas dimensões, digamos sobre um pedaço de papel plano. Um quadrado é uma figura e quaisquer dois quadrados são duas figuras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são três pessoas, enquanto permanece sendo um ser. Da mesma forma que o cubo são 6 quadrados sendo um único cubo. É claro que não conseguimos conceber completamente um ser como esse. Da mesma forma que se fôssemos feitos de tal modo que só percebêssemos duas dimensões no espaço, nunca poderíamos imaginar um cubo propriamente dito. Mas podemos ter uma vaga noção disso. E quando nós o fazemos, então estaremos pela primeira vez na vida tendo uma ideia positiva, por mais vaga que ela seja, de algo suprapessoal. Algo que é mais do que uma pessoa. É algo que nunca poderíamos ter imaginado e ainda assim, como já nos disseram certa vez, nós intuímos que quase teríamos condições de adivinhá-lo, porque se encaixa tão bem com todas as coisas que já conhecemos. Talvez você pergunte, se não conseguimos imaginar um único ser tripessoal, qual o sentido de falar sobre ele? Bem, não há nenhuma vantagem em falar sobre ele. O que importa é ser verdadeiramente atraído para a vida tripessoal. E isso pode começar em qualquer momento. Hoje à noite, se você quiser. Eis o que quero dizer. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e, com isso, estará tentando entrar em contato com Deus. Mas, sendo ele um cristão, saberá que é Deus quem está capacitando-o a orar. O Deus, por assim dizer, está dentro dele. Mas ele sabe também que todo o seu conhecimento real de Deus vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando-o a orar, orando por ele. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para o qual ele está orando, o objetivo que ele está tentando alcançar. Deus também é algo dentro dele que o está fazendo seguir em frente. O poder motivador. Deus também é a estrada ou a ponte que ele terá de percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal será realmente se dado nesse pequeno quarto comum onde uma pessoa comum está fazendo suas orações. O homem está arrebatado para um tipo superior de vida, que eu chamei de Zoé, ou vida espiritual. Ele está sendo arrastado para dentro de Deus, por Deus, ao mesmo tempo que permanece ele mesmo. E foi assim que a teologia começou. As pessoas já conheciam Deus de uma forma vaga. Então, veio um homem que alegava ser Deus e ainda assim não era o tipo de pessoa que se poderia dispensar como um lunático. Ele o fez acreditar nisso. Essas pessoas se encontraram com ele novamente depois de o terem visto morto. E então, depois de terem formado uma pequena sociedade ou comunidade, encontraram Deus de alguma forma dentro delas, direcionando-as e capacitando-as a fazer coisas que não conseguiam fazer antes. E quando elas entenderam tudo isso, descobriram que haviam chegado a uma definição cristã
do Deus tripessoal. Essa definição não é algo que tenhamos inventado. A teologia é, em certo sentido, uma ciência experimental. São as religiões simples que são inventadas. Quando digo que é uma ciência experimental, em certo sentido, quero dizer que, de certa forma, é como as outras ciências experimentais, mas não totalmente. Se você é um geólogo que estuda as rochas, tem de sair a campo atrás delas, pois elas não virão até você, e quando você vai até elas, elas não podem fugir. Você detém a iniciativa do processo. Elas não podem nem ajudar, nem dificultar seu trabalho. Mas suponha que você seja um zoólogo, que tem o objetivo de tirar fotos de animais selvagens em seu habitat natural. Isso é um pouco diferente de estudar as rochas. Os animais selvagens não virão até você, mas eles não apenas podem fugir de você, como o farão, a menos que você se mantenha muito quieto. Podemos observar aqui um pequeno sinal de iniciativa da parte deles. Agora, passemos a um estágio superior. Ao supor que você queira conhecer uma pessoa. Se ela estiver determinada a não deixar isso acontecer, você não vai conhecê-la e terá de conquistar a confiança dela. Nesse caso, a iniciativa está igualmente dividida. São necessárias duas pessoas para que a relação de amizade ocorra. Quando sua proposta é conhecer a Deus, é Ele que tem que tomar a iniciativa. Se Ele não se revelar, nada que fizermos vai possibilitar que o encontremos. E, de fato, Deus se mostra muito mais para algumas pessoas do que para outras. Não porque Ele tenha favoritos, mas porque é impossível para Ele revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter estão em péssimas condições. O mesmo ocorre com a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, não pode ser refletida em um espelho sujo de forma tão clara quanto em um espelho limpo. Podemos dizer isso de outra forma. Enquanto em outras ciências os instrumentos que usamos são externos a nós, como microscópios, telescópios, o instrumento por meio do qual vemos Deus é todo o nosso ser. E se o ser de uma pessoa não for mantido limpo e brilhante, sua visão de Deus será embaçada, como a lua vista através de um telescópio sujo. É por esse motivo que nações detestáveis têm religiões detestáveis. Elas ficam olhando para Deus por uma lente suja. Deus só pode se revelar como Ele realmente é para pessoas reais. E isso não significa simplesmente para pessoas que são individualmente boas, mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando umas às outras. Pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Consequentemente, o único instrumento realmente adequado para aprender sobre Deus é a comunidade cristã como um todo, que está reunida à sua espera. A Irmandade Cristã é, por assim dizer, o aparelhamento técnico dessa ciência, o equipamento laboratorial. Eis porque todas essas pessoas que aparecem de tempos em tempos com alguma nova religião exageradamente simplificada, inventada por si mesmas como um substituto para a tradição cristã, estão, na verdade, perdendo tempo. É como se alguém que não tivesse nenhuma ferramenta além de um velho binóculo saísse corrigindo todos os autênticos astrônomos. Ele pode até ser um camarada esperto, pode até ser mais inteligente do que alguns astrônomos, mas não terá nenhuma chance, pois em pouco tempo todos o terão esquecido completamente, enquanto a ciência de verdade continuará progredindo.
Se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil, mas não é. Não temos como competir, em termos de simplicidade, com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório.